Pessoal, estamos iniciando mais um podcast do Café com Cássia e hoje um convidado muito especial. Na verdade, o vereador mais votado de Maceió nesta eleição de 2024. Vos apresento Luciano Marinho. Oi, Cássia, bom dia a você, bom dia a todos que nos ouvem e nos assistem. Para mim é motivo de alegria e gratidão a você pela oportunidade que me dá de estar aqui na manhã de hoje. Obrigada. Luciano, lendo um pouco da sua trajetória, eu vi que você, na verdade, é um cearense, né? Chegou aqui em Alagoas aos 10 anos, sem pai, sem mãe, veio de família humilde. E eu gostaria que você falasse um pouco dessa sua trajetória, né? Da infância à idade mais avançada. Sim, sou natural do Ceará, né? Como você disse, vim para aqui aos 10 anos, vim para trabalhar com a minha mãe, né? Na verdade, eu já trabalhava lá no Ceará desde os 8 anos de idade, quando eu acordava 4 ou 5 horas da manhã com a minha mãe para ir para a roça. Sou de uma família muito humilde lá do Ceará. Minha mãe, uma mulher de roça, né? E veio para cá para trabalhar, buscar uma oportunidade. E aí, não encontrando essa oportunidade aqui, precisou retornar para lá. E eu sabia já que a vida lá era muito difícil, eu pedi à minha mãe permissão para ficar aqui em Maceió, mesmo sozinho, sem pai, sem mãe. E aí comecei a trabalhar aos 11 anos como jardineiro em uma casa lá na Avenida Rotary, e até hoje estou aqui em Maceió, né? Na época, como eu te disse, sem pai, sem mãe, mas quando a minha mãe retornou para o Ceará, minha primeira atitude foi procurar uma escola para estudar. E aí comecei estudando e trabalhando. Hoje sou servidor público de carreira estadual, né, da área de segurança pública. E para mim motivo de muita honra, muita gratidão a Deus e a essa população maceioense poder hoje me apresentar como vereador em Maceió, já no 3º mandato. Então quer dizer que o senhor fez faculdade aqui, estudou em escola pública. E qual é a sua formação, vereador? Eu sou formado em letras. Cursei direito, parei a faculdade de direito por dificuldades até financeiras, né, lá atrás. E aí fui cursar letras e hoje tenho uma formação em letras. Ainda continuando, vamos falar um pouco sobre a sua família. Quantos irmãos, se o senhor tem filhos, o senhor é casado, casou por aqui mesmo, conheceu a sua esposa. Como foi a formação da sua família? Casei por aqui mesmo, né? Minha esposa é macioense, alagoana. Eu casei em um momento em que eu sentia necessidade de construir uma família, né? Como eu disse, eu não tinha família aqui, eu era sozinho. E ainda na adolescência senti essa necessidade de construir uma família, de ter uma casa. Foi quando eu conheci hoje minha esposa, somos casados já há quase 30 anos. Eu a conheci com 17 anos e com 22 anos, eu na idade de 22 e ela com 20, nós nos casamos. Temos 3 filhas, a mais velha é nutricionista e hoje já concluindo também uma faculdade de medicina, e outra cursando direito e uma mais nova com 10 anos. Ah, que bênção. Sobre religião, me fale um pouco se o senhor tem alguma religião. Eu cheguei aqui católico, né, por ser do Juazeiro, lá no Ceará, né, família toda devota do Padre Cícero. Cheguei aqui católica, mas hoje sou convertido, sou crente batista. Amém. Vereador, vamos falar um pouco sobre política, né? Já sabemos um pouco sobre a sua vida familiar. Analisando os seus históricos, eu percebi que em 2016 o senhor teve quase 4.000 votos. 2020, esses votos duplicaram para quase 9.000 e agora em 2024 quase 15.000. Como é que o senhor conseguiu essa façanha? Como foi assim duplicar? Porque eu tenho analisado que isso não aconteceu com outros candidatos, uma trajetória dessa forma, meio que dupliquei. Olha, eu em 2016 fui candidato, na verdade, por um clamor, né, de uma população lá do bairro Cidade Universitária. O bairro Cidade Universitária é o bairro onde eu moro já há quase 30 anos. Quando eu cheguei lá, tão logo me casei, havia necessidade de tudo, principalmente de infraestrutura. E eu cheguei lá e disse, eu posso mudar essa realidade, eu posso contribuir com isso. Foi quando
passei a me envolver com a Associação de Moradores, e aí me habilitei como líder comunitário lá da região, e como líder comunitário segui essa carreira por quase 20 anos, né? Essa função de líder lá na região. E como líder nós conseguimos aproximar muitas melhorias, muitas políticas públicas, né, para a comunidade, cobrando do poder público, do prefeito, do governador. E as pessoas observavam o nosso desenvolvimento, né, e a nossa contribuição para aquelas melhorias lá na região. Foi quando, chegando perto da eleição de 2016, houve um clamor lá da população, vendo que a gente tinha conseguido aproximar muitas melhorias e que, como político, como representação popular, nós poderíamos fazer muito mais. E aí, atendendo a esse chamado, eu me candidatei em 2016, né? Fui eleito com a menor votação, né? 3.663 votos em 2016, e aí fizemos um mandato a contento, e conseguimos quase que triplicar, na verdade, essa votação, passando de 3.600 votos para quase 9.000 votos. Sim. E aí continuamos esse trabalho, ampliando nossas bases por toda Maceió, né? E nós novamente obtivemos o reconhecimento da população. Em 2020, quase triplicando a votação, fui o segundo vereador mais votado. Sim. E aí nós mantivemos esse ritmo e em 2024 agora, né, nós dobramos a votação quase de 2020, né, passando de 8.700 votos para quase 15.000 votos. Então, para mim, isso não é outra coisa a não ser o reconhecimento da população ao nosso trabalho, não somente hoje na parte alta, mas em toda Maceió, porque eu fui o vereador eleito com a maior votação dentro de um único bairro, tive a maior votação dentro de uma única zona eleitoral, que foi a 54, com 8.500 votos, nenhum vereador teve isso. Tive a maior votação da parte alta, que concentra a 33 e a 54, e tive a maior votação de Maceió. Então, para mim, é reconhecimento de um trabalho que tem sido realizado através do nosso mandato. E é uma coisa interessante, eu estava aqui recordando, é que acredito que nos meados de 2020 eu fui a uma premiação do jornalista Cláudio Bugarelli e eu não conhecia o seu trabalho, mas eu vi que o senhor tinha ganhado um prêmio. E aí foi nessa ocasião que eu falei, vereador Luciano Marinho, fui fazer uma pesquisa e vi que o seu reduto era aquelas mediações do Clima Bom, cidade universitária, e vi que o senhor desenvolvia um trabalho brilhante, inclusive com institutos. É verdade, como nós já fazíamos esse trabalho social antes do mandato, o mandato nos deu a condição de ampliar isso, né? de qualificar mais, de estruturar mais esse trabalho. E hoje nós realizamos um trabalho em parceria com o Instituto Desenvolve, que funciona em 4 unidades no bairro Cidade Universitária, e somente no bairro Cidade Universitária nós hoje prestamos assistência a quase 40.000 pessoas, né, entre crianças, jovens, adultos, pessoas idosas. E esse trabalho hoje está se intensificando por toda Maceió, porque nós recebemos lá pessoas de todos os bairros de Maceió. Estamos ampliando também lá para o Clima Bom, né, levando esse trabalho para outras regiões onde há carência também da nossa participação. É óbvio que a gente não tem pernas, não consegue resolver todos os problemas de Maceió, que a gente não consegue prestar assistência a todos os bairros, nem o poder público consegue, nem o prefeito, nem o governador, não é um vereador que vai conseguir. Sim. Mas nós temos dado a nossa parcela de contribuição e temos ajudado a muitas pessoas. Que bom. E gostaria de convidar uma pessoa que também está aqui no nosso podcast nos assistindo, que é o Tiago Roque, para fazer parte dessa mesa e ele fazer algumas perguntas. Com licença, vereador. Tiago, satisfação. Satisfação grande ter você aqui nesse podcast, né? Um cara que eu acompanhando ali dos bastidores, vendo como foi a sua ascensão, um cara que veio de fora, um cara que começou pequeno, mas soube plantar a semente e hoje está colhendo bons frutos, né? Então, o que você poderia dizer assim, antes do Luciano Marinho e atualmente com o Luciano Marinho em toda aquela região, qual foi a evolução? As coisas que você é lembrado ali, poxa, depois que o Luciano Marinho entrou aqui
na minha rua, entrou aqui na nossa vida, tudo mudou. Olha, eu não posso dizer que foi o vereador Luciano Marinho que construiu, que fez, que mandou fazer, mas eu posso dizer que foi através do vereador Luciano Marinho que muitas melhorias chegaram ao bairro Cidade Universitária. O bairro, somente nessa gestão do prefeito JHC, recebeu mais de 100 milhões em investimentos. São investimentos em obras de infraestrutura, pavimentação e drenagem, investimento em creches, investimento em escolas, investimento em praças, né? Hoje mesmo foi fechado o terminal de ônibus do Graciliano Ramos para a construção de um novo terminal. Isso foi uma luta do nosso mandato. Sim. Peguei o prefeito JHC em sua mão, levei lá no terminal e o prefeito, vendo a necessidade de construção, determinou, né, autorizou a construção de um novo terminal. Então isso foi através do vereador Luciano Marinho. O bairro Cidade Universitária é o bairro que está recebendo, que recebeu somente no primeiro lote, enquanto o bairro, a maior quantidade de arenas de Maceió, 8 arenas. O prefeito já entregou no Denison Menezes, no Eustáquio Gomes, no Village 1, no Acauã e no Graciliano Ramos, restando no Inocop e no Novo Jardim. Né? Isso também foi conquista através do vereador Luciano Marinho. Né? O bairro, que era quase todo, antes do vereador Luciano Marinho, na lama, no buraco e na poeira, hoje está 80% drenado e pavimentado. Né? O bairro que recebeu muitas creches, recentemente, através do vereador Luciano Marinho, porque eu quem levei essa demanda para o prefeito, a maior escola lá do bairro Cidade Universitária, o Colégio Edson Monteiro, que era uma escola particular que só estudava as crianças que os pais tivessem condições de pagar uma alta mensalidade, hoje, através do vereador Luciano Marinho, vai funcionar como escola da rede municipal de ensino, que o prefeito adquiriu a escola, fez a compra da escola através do vereador Luciano Marinho, que foi lá com o proprietário do colégio, que levou essa demanda e o prefeito entendeu que era importante a aquisição daquele equipamento. Então, hoje, as crianças que não conseguiam estudar, que não conseguiam fazer uma natação, vai ter condições de fazer gratuitamente, porque agora é um equipamento público que pertence à Prefeitura de Maceió. Então, para mim é motivo de muita alegria, né, e orgulho poder dizer que, através do meu mandato, o bairro tem se destacado, tem se desenvolvido. Recentemente, eu vi uma matéria de que o bairro hoje é o bairro que concentra a maior quantidade de microempreendedores, né? O bairro onde mais se abre empresas, é um bairro que praticamente dobrou a população com o advento daqueles novos condomínios Gran Jardins, que hoje são em torno de 40 condomínios da Engenhar, do meu amigo Hugo, né? Então, é um bairro que tem se desenvolvido muito, né? Na cidade de Maceió e se destacado, né? E eu, como vereador e como morador do bairro, tenho orgulho de dizer que eu tive a participação em tudo isso. E ali naquela região, posso dizer que tudo que você falou, eu fiquei muito surpreso numa visita recente minha com a infraestrutura do bairro, porque de fato, há 20 anos atrás, quando eu conheci aquela parte alta, era tudo na lama, era tudo no barro, e acredito que esse crescimento, né, de empreendedores para aquela área foi porque entenderam o potencial econômico que tem. Afinal, muitas pessoas iriam morar ali, foram morar ali por ser um público emergente, lá é tudo mais barato, lá eu consigo comprar uma casa mais barata, e hoje não, depois de tudo isso aí valorizou, o poder econômico mudou e, de fato, a qualidade de vida melhorou, né? Quando o poder público investe, Tiago, o setor privado também, ele acompanha isso, né? Porque os empreendimentos ali, os investimentos não são apenas públicos, como citei aqui, são privados também, né? Hoje nós temos, embora se diga que é do Benedito Bentes, mas o Shopping Pátio Maceió está geograficamente dentro do bairro Cidade Universitária. Está com o CEP do bairro Cidade Universitária, né? Nós temos ali grandes equipamentos que servem não apenas à cidade de Maceió, mas ao estado todo. Nós temos ali o Hospital Metropolitano, nós temos o Hospital do Coração, nós temos o Detran, nós temos a universidade que data da década de 60, nós temos o Hospital Universitário, nós temos o Complexo Prisional. Então, nós temos ali grandes e importantes equipamentos que servem não apenas à cidade, mas a todo o estado de Alagoas. Então, eu posso dizer que é um bairro muito importante para Maceió e para Alagoas. E a população tinha que se deslocar para poder buscar alguma coisa na parte de baixo ou em outro lugar, e hoje
tudo se concentra ali, existe todo um ecossistema. Já poderia até emancipar, mas não é verdade. Vereador, mediante todo esse trabalho que o senhor vem desenvolvendo, houve algum político que o senhor pudesse dizer, vou me inspirar nele? Alguém que, pela trajetória e história, chamou a sua atenção e o senhor pegou um pouco da mentalidade do político para si e disse, é a minha inspiração. Modelou, é uma referência, né? Olha, lá atrás, quando eu era um admirador de política, né, eu assim, não visava, até pela minha condição, né, eu não me via à altura de hoje, já penso diferente hoje, mas lá no passado, eu não me via à altura, dizer, poxa, eu posso um dia ser vereador, ser um deputado, isso foi uma construção com o passar do tempo, né? Mas eu lia muitas obras e eu acompanhei muitos, Divaldo Churuagi, Guilherme Palmeira, né? E foram vários vereadores também. Nós temos nessa legislatura, na legislatura passada e em outras que passaram, vários vereadores também atuantes aqui de Maceió, né? Então, é uma cadeia e eu tenho admiração por vários. Uma coisa interessante, vereador Luciano, é que nem todo mundo sabe quem são os vereadores de Maceió. Já passaram várias pessoas por aqui que eu disse, cite 4 vereadores e a pessoa não sabe. Isso é uma falha, né, da população. Tem gente que você perguntar em quem votou na eleição passada, o cara não sabe responder, né, que vota por impulso, vota por indicação. As pessoas não têm o costume de acompanhar a vida política da sua cidade, que isso é uma falha da população. Não saber quem são os representantes, quantos são, o que andam fazendo, né, quanto cidadão. É um dever de cada cidadão, né, acompanhar, porque da política vem tudo. Não adianta você só reclamar, né, e você não saber como votar, você não saber quem está votando, em quem votou, ou não acompanhar a vida de cada político, né. É importante, principalmente no ato de votar, você saber quem está votando, o que ele já fez da vida, o que ele faz da vida, como é que ele age enquanto dono de casa, pai de família, como é que ele age enquanto cidadão, né, como é a vida daquela pessoa. Então, votar é um ato de grande responsabilidade e as pessoas, infelizmente, em sua maioria, não têm tido isso. Exato. E outro tema polêmico, né, que às vezes você passa uma vida inteira prestando serviço à comunidade e as pessoas se beneficiam com exames, com várias modalidades que o senhor, como vereador, pode oferecer àquela pessoa. E quando chega no final da história, chega um vereador, te paga um valor e automaticamente esse voto ele já é direcionado para outro candidato. O que é que o senhor atribui a essas situações? Porque, na verdade, muitos se decepcionam, né? Porque é tipo, eu achava que naquela família eu receberia 10 votos, nessa sessão eu teria tantos votos. E quando você vai lá e vê que a realidade não é aquela, às vezes a decepção é muito grande, né? É verdade, eu tenho, Cássia, vivenciado isso, né, nessas 3 últimas eleições. Olha, nós prestamos um serviço social, Tiago e Cássia, muito importante para a população, né? Principalmente voltado na área da saúde. Eu sou o único vereador que hoje em Maceió, por exemplo, tem uma ambulância. Um certo vereador amigo uma vez me perguntou, Luciano, como é que funciona essa questão da ambulância? Eu disse, olha, funciona, tem paciente que eu levo durante 6 meses, 1 ano, 3 meses, 4 meses, 3, 4 vezes por semana da parte alta para a parte baixa, e tem paciente que é uma única vez um atendimento, tem paciente que eu levo 2, 3 vezes para Coruripe, para o interior, já foi para Recife. Ele disse, sai muito caro o voto desse jeito. Se levar um paciente 3 vezes por semana durante 6 meses, ou seja, o cara não pensa no benefício que ele está fazendo para a pessoa, né? Pensa no valor do voto, né? Então, assim, aí termina não prestando um serviço que outras pessoas podem visualizar, né? De repente nem depende do serviço, mas diz, aquele cara está fazendo um bom ato, né? E termina votando também. Então, assim, nós temos um serviço social, Cássia, muito forte, né, em Maceió, e que a gente tem investido muito nisso, né, e isso tem voltado os olhos da população. Olha, não apenas
essa parte de assistência que é importante para a população, mas eu vejo dentro da comunidade muitas mulheres, principalmente jovens, que vivem ali ociosos porque não têm o que fazer, porque não têm uma profissão e muitas vezes não têm um estudo. Na minha primeira eleição, Tiago, eu quando fui líder comunitário, Cássia, eu promovia em parceria com outras instituições muitos cursos para a população. Eu entrei num ateliê, na minha primeira eleição, que ele dava umas 6, 8 vezes o tamanho disso aqui, desse estúdio. E aí eu fiz uma campanha de porta em porta, eu ia nos semáforos, eu entrava nos ônibus, entrava nos supermercados. Quando eu entrei no ateliê, a senhora disse: o senhor não lembra de mim não, mas eu lembro do senhor. O senhor trouxe para cá um curso há 6 meses. Eu era uma mulher separada, tinha meus filhos, não tinha renda nenhuma, eu não sabia, passava muita dificuldade. E foi através daquele curso que o senhor trouxe para cá que eu abri minha mente, que eu poderia aprender uma profissão e gerar renda, e hoje, através do senhor, tenho isso aqui. O senhor pode contar com o meu voto. Ela não apenas sustentava os filhos dela, como ela já não conseguia dar conta da produção dela, que ela já tinha outras 2 mulheres trabalhando com ela, ou seja, ela já estava gerando emprego também ali na vizinhança, na comunidade dela. Eu disse: eu quero ser vereador para ampliar esse trabalho. E assim nós temos feito, sabe? São cursos de artesanato, curso de corte e costura, curso de filé, que é um curso caro, né? E nós temos levado para algumas comunidades lá da parte alta, e muitas mulheres hoje têm renda através desses cursos que nós temos promovido. Quando não, outra forma gratificante, outro dia eu ouvi de uma senhora, ela disse: olha, eu não estou aqui para aprender, para botar nada não, para gerar renda não, mas eu sou uma mulher depressiva, e essas tardes aqui com essas outras mulheres conversando, dialogando, sorrindo, isso tem me feito muito bem, tem me ajudado muito. Então, tudo isso para mim é gratificante, né? Sim, sim. Vereador, tem algumas perguntas aqui que, se o senhor puder responder, tudo bem, responde. Se não puder responder, pode dizer sem medo: não quero responder. Certo? O senhor é contra ou a favor da legalização da maconha? Eu sou contra. Certo. Como cristão, sou contra. Sim. É contra ou a favor da pena de morte? Sou a favor da pena de morte em algumas ocasiões. Certo. É contra ou a favor do porte de arma? Eu sou contra o porte de arma. Eu sou policial penal, né? E eu tenho um porte de arma já há 18 anos, mas eu fui capacitado para isso, eu fui treinado para isso, e nunca me envolvi em nenhuma situação que pudesse trazer algum risco para mim ou para outra pessoa qualquer. Então, eu sou contra o porte de arma da forma que ele é liberado. Ah, que legal. É contra ou a favor da redução da maioridade penal? Eu sou a favor da redução da maioridade penal. Sim. É contra ou a favor de programas como o Bolsa Família, por exemplo? Olha, eu sou contra em algumas situações. Eu sou a favor que haja investimento, que haja geração de emprego e renda para a população, para que o pai de família ele possa trabalhar e sustentar a sua família, né? As pessoas terminam se acomodando, exato, criando um comodismo muito grande e muitas vezes querendo nem trabalhar, porque às vezes o Bolsa Família ele traz uma renda maior até do que o camarada trabalhando, né? E isso gera um certo comodismo. Sim, e muitos casos também polêmicos, né? Que as pessoas até usam esse dinheiro para outras finalidades. Sim, que não é, na verdade, para dentro de casa, né? Inclusive foi proibido recentemente a utilização desse recurso para aposta esportiva, aposta nesses jogos aí de azar. Correto. Então são várias pessoas usavam dessa finalidade. Várias situações que nos levam a se declarar contra. E é como você falou, acredito que o Estado ele tem que ter esse compromisso com a população para ensinar a pescar, mas outras pessoas não querem aprender, querem só viver desse assistencialismo. Correto. E recentemente uma matéria disse que a Previdência pode colapsar, porque de 20 anos para cá as pessoas não querem mais trabalhar, não querem contribuir mais com a Previdência, onde 65% da arrecadação do Estado maior, que é o Brasil, está sendo destinado para os aposentados. E vai chegar um momento que não vai conseguir mais. Perfeito. Então, acredito também, eu
eu compactuo com essa sua ideia no sentido de ensinar a pescar e não simplesmente sustentar. Perfeito. É verdade. É contra ou a favor das privatizações? É um Olha, caso polêmico aí, né? Olha, em parte, Cássia, em parte, né, as privatizações. A gente sabe que alguns serviços que foram privatizados no nosso país, né, melhoraram bastante, né, outros nem tanto, né. Em algumas situações, eu sou a favor. Tá. Agora eu vou abordar um pouco esse assunto e vou falar um pouco do que eu passei com essas privatizações. Por exemplo, a Equatorial, na época, né, foi privatizada e trouxe grandes resultados, porque o que tinha de pessoas com gato, que isso inclusive pode afetar a própria pessoa, dando um curto-circuito, essas gambiarras que a gente vê em poste. Só que já aconteceu deles irem trocar o poste na frente da minha casa. Isso não tem muito tempo. O que é que eles fizeram? Arrancaram o poste com uma máquina para colocar o outro, meio que trituraram toda a tubulação de água da minha casa de entrada e aí colocaram o poste lá. Eu passei vários dias sem água e no pé do poste uma poça de água. Meu vizinho da frente chegou e falou: ó, Cássia, eles quebraram o cano e o cara disse que ia voltar e iria consertar. Porém, nunca houve esse retorno. Eu tive que quebrar a minha calçada quase toda para fazer uma nova ligação de água e vários transtornos. Outra situação que a gente está vendo, acredito que o senhor como vereador, alguém já deve ter abordado esse tema lá. A gente vê a prefeitura recapeando e a BRK quebrando. Como é que a prefeitura se posiciona? Vocês vereadores com essa fiscalização, como é feito essa fiscalização em cima dessas empresas privadas? Olha, no início da BRK, hoje já melhorou bastante, mas no início foi quando da implantação, foi todo um transtorno na cidade toda. E nós criamos lá uma comissão de fiscalização desse serviço da BRK e nós andamos a cidade toda, visitamos todos os pontos da BRK, era eu, o vereador Chico Filho, o vereador Brivaldo, não lembro quem mais, mas éramos 4 ou 5 vereadores e, de fato, houve todo esse transtorno. Agora, deixa eu te falar aqui uma coisa. Antigamente, com a Casal, Cássia, nós tínhamos um sistema de abastecimento aqui praticamente falido, porque o governo não tinha condições de manter toda uma estrutura. Nós íamos chegar ao ponto de colapsar, né? A empresa ela não conseguia por si só se manter e modernizar o sistema de abastecimento em nossa cidade. Aqui nós temos um grande problema hoje, as pessoas reclamam da questão de abastecimento, que chega contento em determinada região e outra não chega, mas isso é uma questão de manancial. Hoje nós temos uma dificuldade de captação d'água. Não é simplesmente dizer, vou colocar água em abundância, né? Nós temos um problema aqui de manancial de água. Nós só temos ali o Catolé e o Pratagi para abastecer a nossa cidade. Então há toda uma dificuldade em relação à captação de água para que possa servir a população. Com relação aos transtornos que foram promovidos pela BRK, foi necessário, porque nós tínhamos um sistema de tubulação que era da Casal, que de décadas, que não eram, como é que se diz, renovado, né? Era uma tubulação em canos de ferro, a água chegava, enfim, toda uma situação que ia chegar a um ponto de colapsar e a Casal não tinha condições de modernizar esse sistema. Foi quando a BRK entrou e iniciou todo um trabalho de implantação, de melhoria no sistema, e tudo isso gera um transtorno, né? Inclusive naquela região ali da parte alta Vilagem Campestre, por muito tempo, não sei se hoje ainda, mas é fornecido água através de recursos particulares, como água de poço. Lá o bairro hoje, quase todo ainda, ele é
fornecido por sistema particular, como você diz de poço. O Vilagem Campestre 2 é assim, são poços próprios. O Graciliano Ramos, que é mantido pela associação, o Acauã, o Vilagem 1, aí o Eustáquio Gomes é BRK, o Jardim Royal, o Novo Jardim, o Maceió 1, é gerido pela própria associação, com poço próprio, né? Enfim. Inclusive, há uma certa resistência em não perder esses poços, né? Principalmente da população, por conta do valor em não perder, que é pago. Por conta do valor que é pago, Cássia, e por conta de, assim, o receio da população, de repente a BRK entra e eles sofrerem, começar os transtornos, mas eu também sou contra a BRA de entrar, mas eu sou a favor também de que a população ela possa ter um controle maior com relação à questão do consumo racional da água. Hoje, um dos maiores problemas que a gente vive no mundo é a falta d'água. Tem país aí que tem briga por conta de água escassa, né? Então ali nós temos um lençol rico ali no bairro Cidade Universitária e as pessoas não sabem aproveitar isso. No Graciliano Ramos, por exemplo, a mensalidade de uma água, do valor da água lá, é R$70. R$70 você vai com sua esposa, seus filhos, você não consegue comer de pizza ali, né? Você não consegue almoçar com esse valor. E aí você vê as pessoas usando água de forma irracional, aguando rua, lavando calçada, tirando terra com a água, molhando a parede, molhando o telhado para esfriar, refrescar a casa, ou seja, utilizando água de uma forma como se nunca fosse acabar. Eles não pensam nunca na escassez. Não pensam nunca na escassez. São Paulo hoje vive um problema grave de abastecimento que há 20, 30 anos atrás os especialistas já diziam, vai chegar um ponto que nós vamos ter... vamos sentir falta, vai chegar um momento que nós vamos, e hoje eles estão vivendo isso, né? Então, isso pode acontecer, e deverá acontecer daqui a mais uns anos, lá também, as pessoas não enxergam isso, né? Acham que aquilo ali é infinito, que não vai acabar nunca. Agora, sabe uma coisa muito bonita que você faz ali na região? É sobre o trabalho do Instituto. Fala um pouquinho sobre ele. O Instituto Desenvolve foi uma criação nossa há quase 10 anos, né, que o mandato nos deu condições de ampliar, de melhorar esse trabalho. E esse instituto, como eu disse no início, nós hoje assistimos só lá no bairro em torno de 40 mil pessoas, entre crianças, jovens, né, homens, mulheres, pessoas idosas. É um trabalho social. Quais são os principais serviços lá? Lá hoje nós realizamos mensalmente 5 mil exames de ultrassonografia, 800 ecocardiograma, temos dentista, oftalmo, exames laboratoriais, eletrocardiograma. Lá nós temos clínico, pediatra, cardiologista, ginecologista, nutricionista, psicólogo, fonoaudiólogo, psicólogo infantil, adulto, né? Enfim, é uma rede de... todo ecossistema de saúde. É uma rede assim, de atendimento que tem ajudado muito a população. Não temos tudo, né? Mas aquilo que nós não temos, com as parcerias nós também conseguimos fora, uma cirurgia, um exame mais complexo, uma consulta mais complexa, né? O que a gente não tem lá, muita coisa a gente tem conseguido fora também. E fica em qual endereço lá, em qual conjunto? Lá nós temos no Graciliano Ramos, no Vilagem 2, no Gama Lins e no Parque das Árvores. São 4 unidades dentro do bairro da Universidade. E está atuando todos os dias úteis? Todos os dias, de 6 da manhã até 10, 11, meia-noite. Não falta, né? Já teve dia de a gente funcionar até 1, 2 da manhã. Sério? E a sua perspectiva é de ter mais abrangência com esse trabalho? Tem mais abrangência. Agora o serviço de saúde é um serviço caro, né? A gente tem trabalhado muito, se esforçado muito para manter isso. Temos um convênio lá com o Sistema Único de Saúde, né? Que não paga... assim, o SUS paga muito ruim. É por isso que as pessoas hoje têm dificuldade de atendimento com a rede SUS, né? Porque você vê, por exemplo, uma ultrassom, essa mais barata, o SUS paga R$ 24,20.
nós complementamos para fazer esse serviço. Fora isso, tem aluguel de prédio, tem funcionário, tem manutenção, tem toda uma estrutura para que a gente possa realizar esse exame, né? Então, assim, muitos profissionais não querem trabalhar para o SUS, ou muitos prestadores não querem prestar serviço para o SUS por conta dessa dificuldade. Tem cirurgia que custa menos de R$50. E aí o profissional, o cirurgião, não quer trabalhar para o SUS. Por isso que as pessoas têm dificuldade de acesso ao médico, de fazer o exame, de fazer uma cirurgia por conta disso. Talvez a maior indignação da população é isso. Paga imposto para ter segurança, para ter saúde, para ter educação e infelizmente a gente não vê isso, né, através do governo federal, que paga nada por uma cirurgia. Então vocês faz um bom trabalho com a população, até completando isso, mas não deixa que o pessoal fique à mercê disso daí, né? Acredito que em outros lugares de Maceió, até aqui também no São Jorge, já sentiu precisa de mais atitudes assim, e eu acabo aqui lhe parabenizando por isso. Obrigado. Ao ingressar na sua vida política, qual foi a maior dificuldade que o senhor encontrou no meio do caminho? Porque muitas vezes estamos acostumados a ver a padrinhagem, né? De pai para filho, e isso vem seguindo por muitos anos uma sequência. E eu vejo que o senhor não tem padrinhos políticos. Inclusive atualmente, né? O senhor fez o próprio nome. É verdade, como você bem disse, né, aqui em Maceió, em Alagoas, política é uma coisa quase que hereditária, né? De pai para filho, o vereador que o pai foi, o avô foi, aí hoje é ele, né? Enfim, isso é na Câmara, isso é na Assembleia, isso é no governo do Estado, isso é na Prefeitura, vai passando de geração para geração, né? E eu tenho orgulho de dizer, Cássia, que eu adentrei nesse meio por esforços próprios, né? Por reconhecimento, por mérito, e eu sou muito grato a Deus por isso, e grato a Deus à população de Maceió que me acolheu, por quem eu tenho muito carinho e muita gratidão. Certo. Inclusive, eu não vou citar o nome do vereador, mas esses dias fomos tomar café no Palato e encontramos com ele. E eu me assustei, vereador. Me assustei pela capacidade dele. Eu fui lá, eu cumprimentei, que eu conheço o pai, mas eu vi que, infelizmente, ele não conseguiria seguir a mesma trajetória que o pai teve. Acredito que pela ausência até de recursos próprios, até pelo fato simples ato de se comunicar. Isso nos assusta, porque o que é que a gente espera lá da legislatura, da Câmara, que são vereadores atuantes assim como você. Porque a gente vê que pelo menos a metade ali atuou menos e outros não, segue na padrinhagem. Tem outros que são somente vereadores de Instagram, vai lá, posta alguma coisa e não faz nada. Tem outros que fazem e já não aparece. Tem outros que, enfim, uma série de fatores que nos assustam. Cada um na sua linha, né? Eu, como você disse aí, tem muitos de Instagram, né? Eu prefiro ser conhecido pelo trabalho, né? Pelas ações, né? Já tem outros que são mais envolvidos com as questões de movimentos sociais, né? Então cada um tem uma linha, né? Tem outros que saem do armário quando já perto da eleição, 2, 3 meses antes da eleição, né? Então, assim, isso é uma série, cada caso um caso. Quando chega perto da eleição, aparece, depois some. É verdade. Eu não lembro o nome, mas... o que eu estava comentando, né? Hoje tem a população, a maioria, se você chegar e falar, cite o nome de 4 vereadores, não saberão. Já passou por aqui pessoas assim. Verdade. Então, são aquelas pessoas que eu falei para o senhor, né? São as pessoas, infelizmente, menos favorecidas, menos orientadas, menos estudos, que chega ali. Eu cheguei aqui num determinado local com o Tiago, fui pedir uma informação ao cidadão, o cidadão disse, nosso líder é fulano de tal, eu só falo se for com ele, uma coisa que não tinha nada a ver. Ou seja, a gente viu que ali existia uma certa alienação. Uma pessoa totalmente humilde, numa casa tão simples, a gente foi somente fazer uma pergunta até para tentar ajudar. Sim. E a pessoa disse, infelizmente, o nosso líder aqui é fulano de tal, a gente só faz o que ele manda. Com essas palavras, e eu
Fiquei literalmente abismada com isso, mas está cheio, né, vereador? É verdade, né? Durante... Às vezes você trabalha muito durante 3, 4 anos, 2, 3, o mandato todo, né? Porque termina a eleição é no domingo, na segunda-feira eu já estou na rua, sabe? Eu nunca tive gabinete na Câmara, eu vim ter agora, porque eu assumi como segundo secretário e por obrigação tem os gabinetes da primeira, segunda, terceira e agora quarta secretarias, né? Então por obrigação eu tenho um gabinete, mas eu nunca tive gabinete, durante os 8 anos, os 8 primeiros anos eu não tive gabinete, né? Meu gabinete sempre foi na rua, sempre foi andando junto com a população. Aí às vezes você passa 2, 3 anos trabalhando, trabalha o mandato todo, aí o cabo chega na antivéspera da eleição, na casa do cara que você muitas vezes prestou um serviço durante muitos anos, gastou muito dinheiro ajudando aquela família, aí o cara paga um botijão de gás, paga uma galinha velha, 1 quilo de feijão, ganha os votos da família todinha. É bem assim. Mas ó, a gente vem acompanhando com a ascensão da internet, né? As pessoas estão, querendo ou não, cada vez menos alienadas, porque está tendo a formação da própria opinião. A gente vê isso desde o Senado, desde a Câmara dos Deputados Federais, Estaduais e também municipais, né? Sobre essa invasão dos instagramáveis, né? Das pessoas que se posicionaram lá e conseguiram galgar um lugar nesses lugares. É verdade, o Instagram hoje é uma terra muito frequentada, né, muito procurada, e é uma ferramenta em que principalmente os políticos, né, utilizam muitas vezes para disseminar coisas que não são verdades, né, mostrar coisas que não condizem com a realidade, dizer que fez aquilo que não fez, né, e aí quem vai dizer que foi ou não foi, né? Infelizmente é dessa forma. Como eu disse, eu prefiro ser reconhecido, ser visto pelas minhas ações. Eu vejo como muito importante para que você possa divulgar, mas divulgar aquilo que de fato você faz, né? Que de fato é. Mas antes as pessoas não sabiam nem o que era esquerda e nem o que era direita. E hoje existem esses grupos antagônicos, né? Que está causando muita polêmica, né? Não somente na base política, mas também nas estudantis. A gente vê nas universidades federais que tendem mais para o lado da esquerda, outros movimentos mais para o lado da direita, e essa divisão ajuda ou atrapalha? Eu acho que atrapalha muito, Tiago, essa polarização, sabe? Certa vez eu conversando com o jornalista Ricardo Mota, disse isso também no Canhão Podcast, me perguntaram sobre essa questão, né? E eu disse o seguinte, eu digo, olha, eu fui eleito a minha primeira vez por um partido de centro. Eu fui reeleito pelo que foi o PTN e hoje Podemos, fui reeleito pelo MDB, que é o partido de centro mais alinhado com a esquerda, tive a segunda maior votação e fui reeleito em 2024 pelo PL, o partido de extrema direita, né? Então as pessoas, meu eleitorado, por exemplo, não está preocupado com essa posição minha de lado, não. Está preocupado com o meu trabalho, com o que eu tenho feito de bom para a população. Porque o vereador, principalmente o vereador, que é a esfera de parlamento mais próxima ali da população, é que conhece também, por estar próximo, né, a realidade da comunidade, do bairro, da cidade, né, o que é que está faltando e enfim, está ali tem mais intimidade com o eleitorado, né? Então eu acho que as pessoas hoje buscam melhorar o seu dia a dia. As pessoas querem saber se a escola está funcionando, se a creche está funcionando, se o posto de saúde está funcionando, se a sua rua está pavimentada, se a sua comunidade tem um espaço de lazer para ela ir com a família, né? Eu acho que essa polarização, isso atrapalha muito isso, né? E por trás de um homem sério, né, que realiza um trabalho sério, de um político sério, existe também um lado que as pessoas não conhecem. Por exemplo, o que faz o vereador Luciano Marinho quando está fora de cena? Tem algum hobby? Algo que o senhor gosta de fazer? Olha, eu gosto de fazer minha caminhada. Eu acordo muito cedo, Cássio. Eu durmo tarde, eu acordo cedo. Eu boto meu celular para despertar às 5 horas da manhã, mas quando é 4, 4 e meia eu já estou de pé, né? Eu sempre acordo antes do celular, né? Hoje fiz minha caminhada, meus 10 quilômetros.
Gosto de estar no final de semana com as minhas filhas, minha família, né? Isso para mim é muito importante. Então eu sou um cara assim muito família, né? Que bom, graças a Deus. Gosto da minha atividade física, sou um cara família, gosto de ir para a igreja final de semana. Amém. Enfim. Bom, mais alguma pergunta, Tiago? Por hora não. Acho que o intuito aqui é que a população o conheça através da audiência da casa, que é Sim. local aqui do bairro, e conhecer o trabalho de um grande vereador, né? Um cara que desenvolve esse trabalho todo do Instituto, um cara que levou muita mudança para a população. Obviamente o trabalho não para por aqui, acho que você é um eterno inconformado, cada vez vai buscar mais ainda, independente de onde seja do prefeito, seja do governador, quiçá do presidente, mas quer levar melhores condições e qualidade de vida para a população. E é isso que nós almejamos aqui também para o São Jorge, né? Porque as vias principais aqui já estão asfaltadas, mas a gente sabe que aqui também tem muita demanda. Você falou que o que o cidadão quer, o que o eleitor quer, é um lugar para levar o seu filho. Por exemplo, São Jorge ainda não tem uma praça, uma área isso carece muito. Né? Mas a gente vê que já começou sim um desenvolvimento, que tem espaço para muita coisa aqui. Sim. E eu quero fazer o meu agradecimento, né? Dizer que as portas estão abertas e quero agradecer pela sua humildade, porque assim que falei com o senhor prontamente, o senhor aceitou o meu convite e eu fico muito honrada com isso, porque eu sei das suas correrias, né? A vida de um vereador não é fácil, cheia de agendas a cumprir. E o senhor prontamente atendeu o meu convite e aqui está. E para mim é uma grande honra. Eu que fico grato, Cássia e Tiago, pela oportunidade, né, que me dão de poder estar aqui conversando com vocês e falando com vocês. Eu falo com a comunidade do São Jorge toda, né, então para mim é motivo de muita alegria e muita gratidão. Se meu político, Tiago, eu costumo dizer, me perdoe a expressão, meu político tem muito vagabundo que entra e que se acomoda e que pensa que as pessoas só precisam deles em época de eleição. Mas se você quer trabalhar no meio político, tem muito o que fazer, né? Eu acordo todos os dias muito cedo, muito tarde, passo o dia todo na rua, trabalhando, visitando as comunidades, vendo onde há necessidade de melhoria, né? Porque Maceió, apesar de já ter feito muito, mas ainda falta muito para fazer. Maceió ainda é muito carente em infraestrutura, ainda é muito carente em educação, em saúde, em transporte, em tantas outras coisas que são essenciais na vida das pessoas, né? E as pessoas elegem o vereador, elegem o deputado para que possam representá-los. Então tem muito o que fazer. Se você é vereador e quer trabalhar, o que não falta é trabalho. Então eu agradeço a vocês e quero dizer à comunidade de São Jorge que estou à disposição, como estou à disposição de toda a população de Maceió. Como vereador não posso fazer tudo, mas tenho dado a minha parcela de contribuição, né? Somos 27 e é por isso que são 27 vereadores, né? Porque é uma população grande e que há carência de pessoas que possam trabalhar. E eu, como eu disse, eu tenho dado a minha parcela de contribuição. Não posso fazer tudo, porque ninguém faz tudo sozinho, né? Mas tenho feito a minha parte. E muito bem feito. Obrigado. Bom, isso aqui é uma simples lembrança do meu podcast, para que o senhor tome o seu cafezinho e lembre, tomei um café com Cássia. Gratidão. E você, quer contar a sua história, sua trajetória, a história do seu negócio? Vem tomar um café com Cássia? Então acesse o canal, clica no sininho de notificação e se inscreva. Não deixe de assistir.